Olá, amigos, tudo bem? Mari voltou hoje com outro vídeo bem interessante e esse tema é até um pouco diferente. O pior dia da vida do meu show, o Johnny. Como assim, Mari? O que poderia ter sido o pior dia da vida do Johnny? Pois é, eu vou contar essa história agora pra vocês. Todos sabem, né, gente, que eu, mas meu marido já mudamos várias vezes com eles. E mudanças de cidade mesmo, né, a trabalho, e a condição é sempre que os meus filhos estivessem comigo, né? E assim foi, né? Então, a gente já passou por várias cidades, né? Com menos de um ano, a gente morava menos de um ano em cada cidade, fazia essas viagens. E quando a gente fazia essas viagens, a gente tinha um transporte especial, né? Tem uma empresa aqui em Belo Horizonte que faz esse transporte. Eles têm uns carros fechados, gente, tipo umas Fiorino, uns furgões. E aí eles têm as jaulas também, então você marca o dia, o horário certinho e tudo. E aí quando a gente vai viajar com um animal assim, gente, a gente leva no veterinário, procura saber qual que é a medicação indicada no caso dele, que é uma medicação que vai causar uma sonolência, uma calma, uma tranquilidade pro teu animal, até para ele viajar, né, gente, mais tranquilo, menos estressado. A gente faz o procedimento de não dar água e não dar comida, tá, gente, que é essencial quando você vai viajar com o animal, para que ele não vomite, não defeque, não mije nele mesmo. Porque, né, além de anti-higiênico, né, seria um transtorno bem horrível para ele, né, ficar viajando ali todo urinado e defecado na própria jaula. Tem até as questões também de saúde também, né, que não ficaria legal, poderia ter consequências também. Então, o que os veterinários ensinam pra gente numa viagem é isso, tá? No dia de viajar, por exemplo, se você vai viajar de manhã cedo, você põe a comidinha pra ele ali de noite, a água, alimenta ele normalmente, aí de manhã você não vai botar comida. Você vai dar só a medicação que ele indicar ali pra deixar teu animal mais calminho, mais relax pra essa viagem. Então a gente já tava super sabendo, a gente tava super acostumado com todos os procedimentos. Então na nossa ida pra esta cidade lá próximo de Brasília foi tudo ok. Na volta, que foi o pior dia da vida do Johnny. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Nesta viagem, né, de ida, foi programada 2 carros, né, porque são 7 cães de porte grande, né, então eu precisava de 2 carros, um carro um furgão não levaria todo mundo, então eu preciso sempre de 2 carros. Então, foi combinado na ida, foi tudo certinho, a gente foi com esses 2 carros. Na volta, né, no dia, né, a pessoa me comunicou em cima da hora que não teria os 2 carros disponíveis, e que ela teria um carro disponível, mas ela faria um bate e volta. No caso, foi até o dono da empresa, ele nem mandou o motorista. Ele faria um bate e volta, ou seja, ele iria para essa cidade, pegaria metade dos meus cães, iria trazer aqui para Contagem. Desculpa, gente, uma porta bateu. Ele traria aqui para Contagem e imediatamente ele voltaria e buscaria o resto dos cães. Ele não ia deixar para depois, para outro dia não. O combinado era esse, voltar no mesmo momento que ele deixasse uma parte dos cães aqui e voltar para buscar o resto. E acabou que teve que ser assim, porque não tinha outra opção, né? Então, a gente veio com alguns dos cães, né, no dia junto com a mudança e junto com ele. E aí, assim que a gente chegou aqui, aí a gente foi arrumar as mudanças, nossas coisas, alocar os cães que vieram, né, de primeira. E depois ele foi buscar os outros cães. Esses cães não ficaram sozinhos na casa, né? Então eu tinha uma clínica veterinária, né, que é da minha muita confiança, não era não, ela é ainda da muita confiança minha, né, de um médico veterinário excepcional, eu tenho um carinho gigante por ele, né, então assim, eu deixei esses cães que sobraram no hotelzinho, que foi no caso, o Kodan, o Nicolas e o Johnny, se eu não me engano foram só eles, então eles viriam nessa segunda leva. E aí eu deixei eles nesse hotel, né, eu paguei, combinei tudo, né, o médico, igual eu te falei, é dono super da minha confiança, eu só consultava com ele que cuidava dos meus cães, então pra mim tava tudo ok, eu tinha essa confiança de vir deixar esses cães com esse veterinário meu, e depois ele embarcar os cães pra mim, né, no transporte, e depois eu recebê-los aqui na minha casa. Só que, gente, aconteceu 1 milhão de intercorrências. Na volta dele, assim que ele embarcou, né, desembarcou essa leva de cães aqui, né, na nossa nova casa e voltou correndo para buscar os outros cães, já ali na cidade, né, na estrada, antes de chegar na cidade, já tinha um grande acidente de caminhão e ele ficou horas parado na estrada, ou seja, ele não conseguiu buscar os cães no final da tarde. Né? Porque aí ele ia buscar agora no final da tarde e trazer até a madrugada, né? Eu não queria nem saber, eu podia chegar aqui 3 da manhã, eu só queria meus filhos na minha casa, né?
Eu não queria que deixasse muito tempo longe de mim. Então, assim, a gente veio, né, de manhã, fez uma viagem, chegou aqui no final da tarde, deixou e ele já fez uma volta mesmo no final da tarde, devia ser umas 5, 6 horas. Ele ia voltar para essa cidade, buscar os cães e voltar, chegaria de madrugada aqui. Esse era o combinado. Só que como ele pegou esse trânsito, desse acidente, aquela coisa toda, então assim, ele demorou muito mais horas para chegar. Então, ele foi chegar na cidade lá, já era assim, quase meia-noite, né? Então a clínica veterinária já estava fechada. Então os cães tiveram que dormir nesse hotel, né? Da clínica veterinária. O que eu não estava esperando também que fosse acontecer. Mas aí, né, devido ao horário, eles tiveram que dormir lá. Só que estava chovendo, né? E a parte ali do hotelzinho, claro, tem uma parte coberta e uma parte descoberta. E aí, o que os bonitos fizeram? Estavam num lugar... Na minha casa, jamais eles se molhariam. Mas como estavam num lugar diferente, sem a gente, com tudo muito diferente, eles passearam na chuva. Passearam na chuva. Não vou dar relevância a isso, gente. Quem que é a culpa? Foi culpa dele, do motorista que pegou os cachorros molhados. Foi culpa de quem embarcou o cachorro molhado. O vídeo não é sobre isso, entendeu? Não é sobre isso. É sobre a história mesmo. Só sei que embarcaram os cães molhados, ensopados, né, dentro da caixa de transporte. Na verdade, eu me lembrei, veio o Kodan numa jaula, Nicolas e Johnny na outra jaula. Se eu não tô doida, gente, eu tô achando que o Pata Branca veio com o Kodan na jaula. Não foram 3, foram 4. Só que foi muita loucura nessa viagem, realmente não consigo me lembrar. Então só sei que vieram 2 caixas e numa caixa estava o Johnny e o Nicolas. E outra coisa que é procedimento e não aconteceu devido a toda essa intercorrência, porque realmente não era o combinado deles dormirem lá, passarem a noite para embarcar no outro dia e tal. Então assim, o que aconteceu? Eles comeram, né? Eles deram comida para ele lá, ração, água, deixou lá, né, no canil a noite toda. Então eles passaram a noite comendo, bebendo água e tomando chuva. Então tudo que não era para acontecer nessa viagem aconteceu. Então, além deles embarcarem molhados, eles embarcaram alimentados. Então, eles tinham comido e bebido água a noite toda lá, porque tinha ficado lá, dentro das baias lá do hotelzinho, a comida e a água disponível. E aí, eu aqui super ansiosa, ligando pro rapaz o tempo todo, e aí, né, deu 8 horas da manhã, a clínica abriu, ele correu lá e buscou meus cães. Quando foi no final da tarde, ele chega com os meus cães. Quando ele abriu a caixa, o Kodan saiu todo molhado. Eu não lembro direito, né? Não posso afirmar, mas eu não lembro se o Pata Branca estava com ele. Mas deveria sim ter outro cão com ele. E aí, quando o Johnny desembarcou, mas o Nicolas também estava só molhado, mas o Johnny estava completamente dilacerado em carne viva. E isso aconteceu devido ao fato deles estarem com o corpo molhado, o pelo molhado. Fizeram xixi, o xixi contém muito sal, né? É muito quente e tem muito sal. E aquilo ali no atrito, gente, do corpo, pelo molhado, sal e plástico da caixa de transporte, causou no Johnny uma dermatite de contato tão agressiva nessas horas de viagem que ele ficou literalmente na carne viva. Pelo menos 50% do corpo do Johnny, que foi, no caso, toda a parte de baixo do corpo dele e o bumbum e as pernas. Gente, eu nunca contei isso pra vocês porque isso era um assunto que me deixava extremamente desconfortável. Eram fotos que toda vez que eu via, eu chorava, eu tinha vontade de chorar, eu me sentia muito mal. Eu não conseguia falar sobre isso e foi a pior experiência da minha vida e da do Johnny, né? Porque o Johnny, principalmente, é o quem sentiu mais dor, o desgaste emocional, o estresse ali, né? De ter se mijado, se cagado e se molhado e ter acontecido tudo aquilo, e ele se ferido e ele ter vindo com toda aquela dor na carne viva durante a viagem e chegou aqui. Só que quando a gente chegou aqui também, gente, tinha acontecido várias outras coisas que deram tudo errado na casa que a gente tá aqui, né? Porque entregaram a casa pra gente toda suja, toda cheia de folha, não tinha como nem alocar nossos móveis, foi uma loucura essa viagem, gente, realmente essa viagem de volta foi uma loucura. Então, assim,
A gente teve que ficar num hotel, né, nessa noite que a gente chegou, porque não tinha como ficar aqui na casa, os móveis não estavam montados, a casa estava toda suja, tinha folha, né, espalhada por tudo quanto é lado. Se eu achar a foto eu vou colocando tudo aqui pra vocês verem, porque realmente foi uma loucura. E assim, a gente teve que dormir no hotel, a gente procurou um hotel assim que era menos de 1 quilômetro aqui da casa, né, até pra gente conseguir monitorar os cães que estavam aqui, já tinham chegado de viagem, né, que passaram essa noite aqui. Aí no outro dia de dia a gente estava aqui, que foi quando eu recebi o Johnny. Mas a casa também não estava pronta ainda, a gente teve que dormir mais essa outra noite no hotel. Até o montador de móveis vir, a gente conseguir limpar a casa e organizar tudo, a gente ficou nesse hotel. E aí quando o Johnny chegou, né, a gente saiu do hotel, veio aqui pra casa pra abrir a casa, né, pra recebê-lo, que eu vi isso, gente, eu só sabia chorar. Eu entrei em pânico, eu fiquei desesperada. Eu liguei para esse médico veterinário dessa clínica, expliquei para ele o que tinha acontecido, porque eu tinha acabado de chegar de volta aqui na cidade, eu não tinha contato de ninguém, de nenhuma clínica. Eu sempre tive muita confiança nele, sempre gostei muito dele, então eu já liguei para ele de imediato, chorando, desesperada. Eu falei, doutor, olha o que aconteceu com o Johnny. Mandei as fotos para ele, aí ele foi me explicou, né, realmente, Mariela, se ele fez xixi, se aconteceu tudo isso, ele estava molhado realmente quando a gente embarcou ele. Porque a pessoa também que estava dirigindo o carro não quis esperar secar, foi aquela confusão toda. Nós estamos resumindo, embarcamos ele realmente molhado, ele realmente tinha comido e bebido antes da viagem, então ele urinou nele mesmo, né, dentro da caixa. Então juntou atrito, igual eu falei, pelo, pele molhada, com plástico, com o xixi que é muito quente, muito salgado, e aquilo ali foi roçando e deixou ele dessa forma. E aí eu falei, o que é que a gente faz? Então eu sempre tenho aquela caixa minha de medicação que todo mundo já deve conhecer aí, né, gigantesca, que tem tudo ali de primeiros socorros que eu preciso. Então ele falou, ó, dá um Tramal pra ele, né, porque o Tramadol é um remédio muito forte, né, um remédio para controle de dor muito, muito incrível. Então eu dei um Tramadol pra ele segurar a onda da dor, porque ele não andava. Porque toda a parte abdominal dele, da nádega, das pernas estavam em carne. Então ele não conseguia nem fazer o movimento de andar, porque a carne roçava na carne. Entendeu? Então ele só sabia, porque o Johnny não é um cachorro que chora muito, que faça barulho, né, que lata, que uiva. Então ele sentia uma dor que parecia que ele ia morrer. E eu junto, eu não conseguia ver aquilo. Entendeu? Então assim, ele não podia nem andar para depois comer, entendeu? Para fazer as necessidades dele, porque a carne roçava na carne das perninhas dele. Gente, eu não sei nem explicar que experiência que foi essa. Então assim, eu dei, né, o Tramadol do jeito que ele pediu, dei a associada de pirona para ficar mais forte ainda. Iniciei, né, porque aí no outro dia a gente já conseguiu vir, montou os móveis, limpou a casa, organizou tudo, então a gente já estava em casa também. E aí a gente começou a fazer o tratamento mesmo, à base de antibiótico, do jeito que ele tinha me explicado no WhatsApp, que eu também tinha aqui em casa, né? Então demos a cefalexina, demos o Tramadol para ele aguentar a dor, banhos com shampoo, né, Cetodine, para ir regenerando a pele dele, para ir tratando essa dermatite. Gente, só sei que foi muito sofrimento para esse cachorro e graças a Deus, né, muito spray prata, né, para secar aquela carne exposta ali. Então nesse caso o spray prata ajudou muito, gente, e ajuda muito em caso de dermatite, de feridas, de machucado exposto, porque ele regenera a pele, ele seca o machucado, né? Ele elimina aquela umidade que não deixa dar casquinha para cicatrizar. Então assim, eu usei muito spray prata nele na época, me ajudou muito a regenerar e secar a pele dele para ela regenerar. E aí a gente fez um tratamento assim, pauleira nele, e graças a Deus, assim, com menos de 2 semanas, a pele dele já tinha regenerado, sabe, o pelo já estava nascendo de volta no local, graças a Deus, né, ele já estava ficando melhor. E eu acho assim que, gente, que loucura, gente, vocês não têm noção, ao longo desses 8 anos criando, né, tantos chow-chows, a quantidade de experiências e coisas muito loucas que eu vivi. Por isso, foram tantas coisas, tantas experiências que eu tava me sentindo assim, como se eu tivesse presa, canalizando tanta coisa que eu achava que eu tinha que dividir com vocês. E foi por isso que eu criei o canal, né? Quando eu tava mesmo nessa cidade perto de Brasília, foi lá que eu iniciei o canal. Porque eu sentia que eu tinha vivido muita coisa, gente, era muita experiência, entendeu? Que eu tinha que começar a botar isso pra fora e dividir com vocês e ajudar outras pessoas. Porque eu sei como que é, sabe? Você viver o novo, né? Não ter noção do que fazer, né? Não saber aonde recorrer, nem a quem perguntar.
entendeu? E você simplesmente ficar perdido, entendeu? Então, assim, eu vivi essa experiência também, sabe? De viver muitas coisas e eu não ter aonde buscar ajuda, não ter onde ter a resposta, entendeu? Então, esse canal foi criado para isso, né? Com esse intuito, eu vou sentir tanta coisa canalizada, eu falei, gente, eu tenho que pôr pra fora, eu tenho que dividir essas experiências com essas pessoas. Então a gente ainda tem muita história, né? Essa é uma delas, né? Uma das experiências mais loucas que eu vivi. Agora, depois de já estar fazendo aí quase 1 ano e meio, sei lá, né, que a gente já viveu isso, agora que eu consigo falar, eu já mandei, por exemplo, essas fotos que eu postei aqui para pouquíssimas pessoas, porque às vezes a pessoa tava desesperada, Mari, meu cachorro tá com uma dermatite, com essa ferida, eu tô com medo de ir no Ceará, tô com medo de não nascer pelo, às vezes a pessoa tava desesperada, em pânico, né, com uma coisa muito menor que aquela, e aí eu falava, olha, eu vivi uma experiência muito louca, com a dermatite muito grave, entendeu? E a gente conseguiu. Então fica calma, não se sinta culpada, faça o tratamento, dê a eles recursos, não deixe eles sentir dor, não deixe eles sofrer e vai ficar tudo bem. Porque se ficou bem, gente, pro Johnny naquela situação toda que ele viveu, que é completamente atípica do normal, vai ficar bem com o seu, né? Então tenha essa confiança, faça tudo certo e vai ficar tudo bem, entendeu? Então assim, eu mandei para pouquíssimo, acho que pode contar num dedo de uma mão para as pessoas que eu acabei mandando essa foto realmente só para um encorajamento, tipo, olha, eu passei por pior e ficou tudo bem. Então calma, vai ficar tudo bem para você também, né? E é isso, gente, esse foi o pior dia da vida do Johnny, o dia que ele mais sentiu dor na vida, que ele experimentou a pior experiência, né, de uma viagem, de um estresse, de uma dermatite, mas graças a Deus, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, com muito tratamento, em menos de 2 semanas o Johnny já estava completamente perfeito, tendo a sua vida normal de volta, brincando, matando calango, conhecendo a nova casa, se enturmando com os novos cheiros, com os novos ambientes, e graças a Deus ficou tudo bem, e o Johnny nunca mais teve dermatite, graças a Deus, tirando este dia fatídico que eu contei pra vocês. Então fique aí que sempre que eu tiver lembrando, gente, de novas histórias, novas experiências, eu vou dividir tudo com vocês. Um beijo e não esquece de curtir, compartilhar e divulgar esse canal para outras pessoas. Beijos da família Vieira Show. Tchau!